Meu nome é Vinícius. Tenho 22 anos e até março de 2018 eu era apenas mais um estudante de filosofia da Universidade Federal de Belo Horizonte, tentando sobreviver na capital mineira. Meu avô tinha morrido há apenas um mês e eu ainda estava completamente perdido. Ele me criou sozinho desde os 5 anos de idade. Quando meus pais morreram num acidente de carro, era meu pai, minha mãe, meu melhor amigo. A dor era tão grande que eu mal conseguia me concentrar nas aulas. As notas despencaram e eu estava seriamente pensando em trancar a faculdade. Naquela tarde de março, voltava chorando da universidade porque havia recebido mais uma advertência acadêmica. Estava na Praça da Savassi, sentado num banco perto da fonte, quando um homem bem vestido se aproximou de mim. Ele devia ter uns 35 anos, terno escuro, aparência de executivo. Mas o que mais me chamou a atenção foram seus olhos claros, quase transparentes, que pareciam ver através da minha alma. Desculpe incomodar, mas percebi que você está sofrendo, ele disse com uma voz calma e envolvente. O homem se apresentou como Renato e disse que trabalhava com um grupo de estudos sobre espiritualidade. Ofereceu-me um livro sobre comunicação com ancestrais, falando que poderia me ajudar a encontrar respostas. Eu estava tão desesperado que nem questionei, só queria algo que aliviasse aquela dor no peito. Renato tinha uma presença estranha, meio hipnótica, que me deixava completamente focado no que ele dizia. Foi então que ele disse algo que me gelou o sangue. Seu avô está tentando se comunicar com você, não é mesmo? Meu coração disparou porque era exatamente isso que eu sentia. Desde o funeral, tinha a impressão constante de que meu avô estava por perto, tentando me falar alguma coisa. Renato sorriu quando viu minha reação e continuou. Ele me mandou até você hoje. Como aquele homem podia saber sobre meu avô se nunca nos tínhamos visto antes na vida? Renato começou a falar detalhes que só eu e meu avô sabíamos. Nossa última conversa no hospital, quando prometi que ia encontrar meu caminho na vida. Ele mencionou até mesmo a música que tocava no rádio, naquele momento no quarto do hospital. Minha mente estava completamente confusa, mas ao mesmo tempo sentia uma estranha sensação de que finalmente havia encontrado alguém que entendia minha dor. Renato me explicou que fazia parte de um grupo que estudava conhecimentos ancestrais e comunicação espiritual. Disse que se reuniam próximo ao centro de Belo Horizonte, num local reservado, onde pessoas como eu podiam encontrar respostas para questões profundas da vida. Falou que o grupo havia ajudado muitas pessoas a se conectarem com entes queridos que já partiram. Naquele momento, era exatamente isso que eu mais queria no mundo. Uma chance de falar com meu avô mais uma vez. Ele me entregou um cartão simples, só com um endereço e um horário. Quinta-feira, às 19 horas. Venha se quiser conhecer a verdade sobre a vida após a morte, Renato disse enquanto se levantava. Antes de ir embora, ele colocou a mão no meu ombro e eu senti um arrepio estranho, como se uma corrente elétrica tivesse passado pelo meu corpo. Seu avô ficará muito feliz quando souber que você decidiu buscar o conhecimento verdadeiro. Fiquei ali parado por vários minutos, segurando aquele livro e o cartão, tentando processar o que havia acontecido. Uma parte de mim estava desconfiada. Como Renato sabia tantas coisas sobre minha vida pessoal? Mas outra parte, a parte que estava sofrendo e desesperada, via aquilo como um sinal, como se meu avô realmente tivesse mandado aquele homem para me ajudar. A dor da perda era tão grande que eu estava disposto a acreditar em qualquer coisa que me desse esperança. Durante toda aquela semana, não consegui parar de pensar no encontro com Renato. Li o livro que ele me deu. Falava sobre dimensões espirituais, comunicação com mortos, conhecimentos ocultos que a igreja e a ciência escondiam das pessoas comuns. Cada página parecia confirmar o que eu sentia no coração, que meu avô estava tentando se comunicar comigo de alguma forma. O livro mencionava grupos especiais que conseguiam fazer essa ponte entre os mundos dos vivos e dos mortos. Na quarta-feira à noite, véspera da reunião,
tive um sonho muito real com meu avô. Ele estava parado na porta do meu quarto, exatamente como fazia quando eu era criança, e dizia: Vinícius, amanhã você vai começar uma jornada muito importante. Confie no que seu coração está dizendo. Acordei com lágrimas nos olhos, mas pela primeira vez em semanas senti uma paz estranha, como se finalmente estivesse no caminho certo. No dia seguinte, quinta-feira, passei o dia inteiro ansioso pensando na reunião. Cheguei em casa às 5 da tarde. Tomei um banho, coloquei minha melhor roupa e peguei o ônibus em direção ao centro da cidade. Meu coração batia acelerado enquanto procurava o endereço que Renato havia me dado. Uma sensação misturada de medo e expectativa tomava conta de mim. Sem saber naquele momento, estava prestes a entrar numa jornada que mudaria minha vida para sempre, mas não da forma que eu imaginava. O endereço que Renato me deu ficava numa rua estreita do centro histórico de Belo Horizonte, bem próximo à Praça da Liberdade. Era um prédio antigo, meio abandonado, com uma placa pequena na entrada que dizia apenas Centro de Estudos Filosóficos. Quando cheguei às 19 horas em ponto, havia outras 5 pessoas esperando na calçada. Todos pareciam perdidos como eu, com aquela expressão de quem estava buscando respostas para algo que não conseguia explicar. Uma moça loira de uns 25 anos me cumprimentou. Primeira vez também? Eu sou Débora. Renato apareceu pontualmente e nos conduziu até um porão no subsolo do prédio. O ambiente era meio escuro, iluminado apenas por algumas velas espalhadas pelo chão, e tinha um cheiro forte de incenso misturado com algo que eu não conseguia identificar, algo meio metálico. Havia almofadas dispostas em círculo no centro da sala e nas paredes pendurados alguns quadros com símbolos estranhos que eu nunca tinha visto antes. Bem-vindos ao nosso santuário, disse uma mulher de uns 40 anos que se apresentou como Eliana, a líder espiritual do grupo. Eliana tinha cabelos longos e negros, usava muitas joias prateadas e falava com uma voz suave, mas que carregava uma autoridade estranha. Ela explicou que naquele primeiro encontro faríamos apenas uma meditação de purificação para limpar nossas energias e nos conectar com o plano espiritual. Todos se sentaram nas almofadas e ela começou a acender mais velas enquanto murmurava algumas palavras que pareciam em outra língua. A temperatura do ambiente parecia ter caído alguns graus e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Durante a primeira hora, tudo parecia normal. Respirações profundas, música suave tocando baixinho, Eliana nos guiando numa meditação sobre nossos entes queridos que haviam partido. Eu conseguia sentir uma presença do meu avô ali no ambiente, como se ele realmente estivesse tentando se comunicar comigo. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto e Eliana sorriu. Está funcionando, Vinícius. Seu avô está aqui conosco agora. Como ela sabia meu nome se eu não havia me apresentado ainda? Nas semanas seguintes, voltei mais 2 vezes para o que Eliana chamava de sessões básicas. Eram sempre meditações, conversas sobre espiritualidade, leitura de textos sobre comunicação com mortos. Nada muito diferente do que eu imaginava que fosse um grupo de estudos esotéricos. Débora, que havia se tornado uma amiga, me contava que estava ali há 3 meses e que já havia conseguido várias comunicações com sua mãe falecida. Você vai ver, Vini, ela dizia, usando pela primeira vez meu apelido. Quando Eliana confiar mais em você, as experiências ficam muito mais intensas. Foi na 4ª reunião que tudo mudou completamente. Eliana me chamou à parte e disse que eu havia demonstrado uma sensibilidade espiritual especial e que estava pronto para participar de um ritual de purificação mais profundo. Ela me explicou que apenas os membros mais dedicados podiam participar, que era algo sagrado e que exigia total sigilo. Seu avô pediu especificamente para que você passe por essa iniciação. Ela disse olhando diretamente nos meus olhos. Como eu poderia recusar se meu avô estava pedindo? O ritual aconteceu numa quinta-feira à meia-noite.
Éramos apenas 6 pessoas. Eu, Débora, Eliana, Renato e mais 2 homens que eu não conhecia. Um deles se apresentou como Fábio, o braço direito de Eliana. O ambiente estava diferente. Muito mais velas acesas, incenso queimando intensamente e uma mesa no centro com vários objetos estranhos. Pedras pretas, uma adaga prateada, um cálice de barro e alguns papéis com símbolos desenhados. Eliana vestia uma túnica preta e falava numa voz mais grave que o normal. Ela começou falando sobre a necessidade de selar nossa união com o mundo espiritual através do sangue sagrado. Meu coração disparou quando ela pegou a adaga e fez um corte na própria palma da mão esquerda. O sangue pingou no cálice de barro enquanto ela murmurava palavras numa língua estranha. O sangue é a ponte entre os mundos, ela disse, olhando para cada um de nós. Quem quiser realmente se conectar com seus entes queridos precisa fazer esse sacrifício. Foi então que aconteceu algo que me deixou completamente apavorado. Enquanto o sangue de Eliana pingava no cálice, as velas começaram a tremular, sem que houvesse vento algum no porão. A temperatura caiu drasticamente e eu comecei a tremer de frio. Olhei para os lados e vi que Débora estava com os olhos revirados, balançando o corpo para frente e para trás, como se estivesse em transe. Fábio começou a convulsionar e caiu no chão fazendo movimentos estranhos. Mas o que mais me aterrorizou foi a sombra que vi atrás de Eliana. Era uma figura muito maior que ela, com formato humano, mas completamente distorcida, como se fosse uma silhueta projetada na parede, mas sem nenhuma fonte de luz para criar aquela projeção. A sombra se movia independente dos movimentos de Eliana e parecia estar observando todos nós. Senti uma náusea incontrolável subir pela garganta e vomitei ali mesmo, na frente de todos. Eliana olhou para mim com um sorriso estranho e disse: "Não se preocupe, Vinícius. É normal ter reações físicas no primeiro ritual verdadeiro. Seu corpo está se adaptando às energias superiores." Ela me estendeu o cálice com seu sangue. "Beba apenas um gole e você sentirá a presença do seu avô de uma forma que jamais imaginou ser possível." Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava aquele cálice, sabendo que depois daquilo não haveria mais volta. Após beber daquele sangue, as coisas mudaram drasticamente na minha vida e no grupo. Eliana me explicou que agora eu era um iniciado e teria acesso a conhecimentos mais profundos, mas também responsabilidades maiores. A primeira delas era recrutar pelo menos 2 pessoas por mês para o grupo. O conhecimento precisa ser compartilhado, ela dizia, e só assim você demonstrará sua verdadeira dedicação aos ensinamentos ancestrais. Se eu falhasse, passaria pelo que ela chamava de purificação intensiva para fortalecer minha fé. No primeiro mês, como iniciado, consegui trazer apenas uma pessoa, um colega da faculdade chamado Otávio, que estava passando por uma depressão severa após perder o emprego. No segundo mês, não consegui trazer ninguém porque as pessoas achavam o grupo muito estranho quando eu tentava explicar sobre os rituais. Eliana não ficou nada satisfeita com meus resultados. "Vinícius, você está decepcionando seu avô", ela disse com uma voz fria que me deu arrepios. "Vamos ter que trabalhar sua dedicação de uma forma mais intensa." A punição foi terrível. Eliana e Fábio me levaram para um cômodo ainda menor no porão, quase um cubículo sem janelas, e me trancaram lá por 48 horas com apenas água. "É para purificar sua determinação", ela disse antes de fechar a porta com cadeado. O local era completamente escuro, úmido e tinha um cheiro terrível de mofo. Eu podia ouvir ruídos estranhos vindos de outros cômodos, gemidos, sussurros, às vezes gritos abafados. Não consegui dormir nem 1 minuto durante aquelas 2 noites. Foi naquele cubículo que conheci Patrícia, uma garota de 25 anos que havia sido punida antes de mim. Ela estava num canto, com a cabeça completamente raspada careca, chorando em silêncio. Punição por deslealdade. Ela sussurrou quando perguntei o que havia acontecido.
Patrícia me contou que havia questionado alguns métodos de Eliana e, como castigo, teve que raspar todos os cabelos e ficar uma semana trancada ali. Mas não é só isso, ela disse olhando ao redor com medo. Tem coisas muito piores que acontecem aqui. Patrícia me revelou segredos perturbadores sobre a hierarquia do grupo. Eliana era apenas a face visível, mas acima dela havia alguém chamado Alexandre, um empresário rico que morava numa mansão nos bairros nobres de Belo Horizonte e financiava todas as atividades. Ele raramente aparece aqui, ela sussurrou, mas quando vem, sempre escolhe algumas mulheres do grupo para favores especiais. Segundo Patrícia, fazer esses favores era uma forma das mulheres subirem na hierarquia e ganharem privilégios dentro da seita. No segundo mês da minha punição, Alexandre finalmente apareceu. Era um homem de uns 50 anos, bem vestido, dirigindo uma Mercedes preta que parou em frente ao prédio. Ele desceu do carro e entrou direto no porão sem cumprimentar ninguém. Ficou parado no fundo da sala principal por quase 10 minutos, apenas me observando em silêncio. Seus olhos eram gelados como os de Renato, mas ainda mais perturbadores. Parecia que conseguiam ver através da minha alma e descobrir todos os meus medos. Alexandre não disse uma palavra durante toda a sua visita, apenas observou o ritual daquela noite e saiu. Mas antes de ir embora, sussurrou algo no ouvido de Eliana que a fez sorrir de uma forma macabra. No dia seguinte, ela me chamou para uma conversa particular. Alexandre ficou impressionado com sua resistência espiritual, ela disse, mas ele quer ter certeza de que você entende as consequências de estar aqui. Eliana, então, me mostrou uma pasta com fotos de pessoas que eu não conhecia. Eram fotos de hospitais, velórios, pessoas internadas em clínicas psiquiátricas. Todas eram ex-membros do grupo. Alguns não tiveram fé suficiente para continuar a jornada, Eliana explicou calmamente. Outros tentaram revelar nossos segredos para pessoas de fora. Ela parou numa foto específica. Era Jéssica, uma garota ruiva de uns 19 anos que eu havia visto algumas vezes nas primeiras reuniões. Lembra da Jéssica? Ela não conseguiu lidar com a intensidade dos ensinamentos e teve uma crise espiritual muito grave. A foto mostrava Jéssica numa cama de hospital, com a aparência de quem havia passado por algo terrível. Ela está internada há 6 meses numa clínica psiquiátrica, Eliana continuou. Os médicos dizem que ela tem delírios sobre rituais satânicos. Coitada, perdeu completamente o contato com a realidade. Eliana fechou a pasta e me olhou diretamente nos olhos. Isso é o que acontece com pessoas que não têm força espiritual suficiente para suportar a verdade. Você não quer o mesmo destino, né, Vini? Saí daquela conversa apavorado, mas ao mesmo tempo fascinado pela estrutura complexa que havia por trás daquele grupo. Não era apenas um círculo de estudos esotéricos. Era uma organização bem estruturada, com hierarquias claras, métodos de controle e punição, e conexões com pessoas poderosas da cidade. Alexandre podia não aparecer sempre, mas sua presença se fazia sentir em cada decisão de Eliana. Eu estava começando a entender que havia entrado em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. Naquela noite, tentei dormir, mas não consegui parar de pensar na foto de Jéssica e nas palavras de Eliana. Uma parte de mim queria sair correndo dali, mas outra parte estava curiosa para descobrir até onde aquilo tudo ia. Além disso, eu realmente sentia a presença do meu avô durante os rituais. Como poderia abandonar a única conexão que tinha com ele? Sem saber, estava prestes a descobrir segredos ainda mais perturbadores sobre o que realmente acontecia naquele porão. Depois de 3 meses frequentando o grupo, comecei a notar mudanças estranhas acontecendo no meu apartamento pequeno no bairro Santo Antônio, onde morava sozinho desde que comecei a faculdade.
No início pensei que fosse coincidência, mas os fenômenos se tornaram tão regulares que não dava mais para ignorar. Todo dia, pontualmente às 3 horas da manhã, eu acordava assustado com aparelhos eletrônicos desligando sozinhos. Televisão, rádio, micro-ondas, tudo apagava ao mesmo tempo com um estalo seco. O silêncio que se seguia era perturbador, como se até os ruídos da rua tivessem parado. A primeira manifestação realmente assustadora aconteceu numa segunda-feira. Acordei com uma dor terrível nas costas e quando fui ao banheiro para me olhar no espelho, descobri 3 arranhões profundos descendo da minha nuca até a metade das costas. As marcas eram perfeitamente paralelas, como se tivessem sido feitas por garras, mas eu havia dormido sozinho e não tinha nenhum animal em casa. Tentei me lembrar se havia me machucado de alguma forma, mas não conseguia explicar como aqueles arranhões apareceram durante a noite. Os sussurros começaram na semana seguinte, sempre depois das 3 da manhã, quando tudo ficava em silêncio. Eu ouvia vozes baixas vindo do corredor do prédio. No início achei que fossem vizinhos conversando, mas quando prestava atenção, percebia que as vozes falavam palavras que não conseguia entender. Pareciam estar numa língua antiga, similar às palavras que Eliana murmurava durante os rituais. Uma noite, gravei no meu celular por quase 10 minutos e quando escutei depois, consegui ouvir claramente sussurros em latim, misturados com o que parecia ser meu próprio nome sendo repetido. A situação ficou ainda mais perturbadora quando comecei a afetar outras pessoas sem querer. Dona Rosa, minha vizinha do apartamento de baixo, subiu para reclamar que eu estava arrastando móveis todas as madrugadas às 3 horas. Vinícius, que barulho é esse lá em cima? Parece que você está movendo a geladeira pela casa toda, ela disse irritada. Eu tentei explicar que estava dormindo naquele horário, mas ela não acreditou. O estranho é que eu realmente ouvia esses ruídos também, como se alguém estivesse reorganizando meu apartamento, mas nunca encontrava nada fora do lugar de manhã. Os gatos de rua que sempre ficavam perto do meu prédio começaram a ter comportamentos estranhos na minha presença. Antes, eles vinham me fazer carinho quando eu chegava da faculdade, mas agora corriam desesperados sempre que me viam na calçada. Um dia, um gato preto que sempre dormia na portaria do prédio começou a miar de forma histérica quando passei perto dele, arriando o pelo e rosnando como se estivesse vendo algo terrível. O porteiro, seu Joaquim, comentou que nunca havia visto aquele gato reagir assim com nenhum morador. As plantas do meu apartamento começaram a morrer sem explicação. Eu sempre tive cuidado com elas, regando regularmente e colocando no sol, mas em menos de 3 dias, todas as folhas ficaram amareladas e caíram. Comprei plantas novas, pensando que fosse algum problema com o substrato, mas aconteceu a mesma coisa. Em uma semana, estavam completamente mortas. A mulher da floricultura disse que nunca havia visto plantas morrerem tão rapidamente sem nenhuma praga ou doença aparente. Desenvolvi uma alergia estranha a objetos religiosos. Sempre que passava perto de uma igreja ou via alguém usando um crucifixo no pescoço, minha pele começava a ficar vermelha e coçar intensamente. Uma colega da faculdade, a Fernanda, usava um cordão com uma santinha e toda vez que ela se aproximava de mim durante as aulas, eu sentia uma irritação terrível na garganta e precisava sair para tomar ar. Vini, você está bem? Parece que tem alergia a alguma coisa, ela disse preocupada depois de me ver tossir compulsivamente perto dela. O episódio mais aterrorizante aconteceu numa sexta-feira à noite. Cheguei em casa depois de um ritual particularmente intenso e fui direto para o quarto dormir. Por volta das 3 da manhã, acordei com a sensação de que alguém estava me observando. Quando abri os olhos, vi uma figura escura parada no canto do quarto, próxima ao guarda-roupa. Não conseguia distinguir se era homem ou mulher, mas tinha certeza de que havia alguém ali.
Fiquei paralisado por alguns segundos, sem conseguir nem respirar direito. Quando finalmente tive coragem de acender a luz, não havia ninguém no quarto, mas o espelho grande do guarda-roupa estava completamente rachado de cima a baixo, como se alguém tivesse dado um soco nele com força. Os estilhaços estavam espalhados pelo chão e havia um cheiro estranho no ar, como enxofre misturado com algo podre. Não consegui voltar a dormir naquela noite e fiquei sentado na sala até amanhecer, tremendo de medo e tentando entender o que estava acontecendo comigo. No dia seguinte, procurei Débora para contar o que estava vivenciando. Ela me disse que isso era normal para alguém que estava desenvolvendo sensibilidades espirituais avançadas. Vini, você está se tornando um canal para energias superiores, ela explicou. Eliana sempre diz que os escolhidos passam por essas manifestações. É sinal de que você tem um dom especial. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que aquilo não tinha nada de normal ou de dom espiritual. As manifestações estavam se intensificando a cada semana, e eu começava a ter medo de ficar sozinho no meu próprio apartamento. Algo estava muito errado, mas eu ainda não conseguia entender exatamente o que. Eliana sempre dizia que eram sinais positivos, evidências de que eu estava evoluindo espiritualmente, mas aquelas experiências me deixavam exausto e apavorado. Sem saber, esses fenômenos eram apenas o começo de algo muito pior que estava por vir. Em 2 meses de participação intensa nos rituais, perdi 12 quilos sem estar fazendo dieta nenhuma. Meu rosto estava cavado, com olheiras fundas que pareciam buracos, e eu só conseguia dormir 2 ou 3 horas por noite. Sempre acordava às 3 da manhã suando frio e depois não conseguia mais pegar no sono. Na faculdade, colegas começaram a comentar que eu parecia doente. Vini, você está bem? Parece que emagreceu muito, dizia a Fernanda, uma colega de turma que sempre conversava comigo. Mas eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. Então, apenas sorria e dizia que estava tudo normal. O pior era que eu havia desenvolvido um vício terrível de mentir sobre tudo. Mentia para Fernanda sobre onde passava as noites. Mentia para meus colegas sobre meus novos amigos. Mentia para mim mesmo dizendo que aquilo tudo era normal. Quando alguém perguntava sobre o grupo de estudos que eu frequentava, eu inventava histórias sobre filosofia e meditação, omitindo completamente os rituais com sangue e as manifestações estranhas. A mentira tinha se tornado automática, como se eu nem conseguisse mais controlar as palavras que saíam da minha boca. Fernanda era uma garota linda, de cabelos castanhos e olhos verdes, que estudava psicologia e sempre demonstrou interesse em mim. Começamos a nos aproximar mais depois que ela notou minha mudança de comportamento e quis ajudar. Um dia, ela ofereceu carona até minha casa. E quando entramos no apartamento, ela encontrou algumas pedras pretas e papéis com símbolos estranhos que eu havia esquecido em cima da mesa. "Que diabos é isso, Vini?" Ela gritou segurando os objetos. "Por que você tem essas coisas esquisitas aqui em casa?" Tive que inventar uma história maluca sobre um trabalho da faculdade sobre religiões antigas, mas percebi que Fernanda não estava acreditando. Ela começou a fazer mais perguntas sobre minha rotina, sobre onde eu passava as noites, sobre meus novos amigos que ela nunca conheceu. Eu ficava cada vez mais nervoso e agressivo com os questionamentos dela. "Para de ser curiosa, Fernanda. Você não entende nada da minha vida." Gritei numa tarde quando ela insistiu em saber por que eu estava tão diferente. Vi lágrimas nos olhos dela e me senti terrível, mas não conseguia contar a verdade. No trabalho de meio período que eu tinha numa livraria do centro de Belo Horizonte, a situação também estava ficando insustentável. Eu comecei a ter alucinações durante o expediente. Via sombras se movendo atrás dos clientes, ouvia sussurros quando estava sozinho organizando os livros. Sentia presenças estranhas nos corredores da loja.
O dono, seu Francisco, me chamou para conversar depois que alguns clientes reclamaram que eu estava agindo estranho durante os atendimentos. Vinícius, você está bem? Parece meio desconectado da realidade, ele disse com preocupação. Meus pais, que moravam no interior de Minas Gerais, começaram a ligar mais frequentemente porque notaram que minha voz estava diferente durante nossas conversas telefônicas. Filho, você parece outra pessoa quando fala no telefone, minha mãe disse numa ligação. Sua voz está mais grave, mais fria. Está acontecendo alguma coisa aí em Belo Horizonte? Eu mentia dizendo que estava apenas focado nos estudos e no trabalho, mas eles não pareciam convencidos. Meu pai chegou a perguntar se eu estava usando drogas, porque meu comportamento estava muito estranho. O episódio que mais me marcou aconteceu numa noite de sábado, quando levei Fernanda para jantar no restaurante Dona Lucinha, um lugar tradicional de comida mineira que frequentávamos desde que nos conhecemos. Durante o jantar, ela insistiu mais uma vez para conhecer meus novos amigos do grupo de estudos. Vini, já faz 3 meses que você fala dessas pessoas e eu nunca conheci nenhuma. Por que você não me apresenta para eles? Ela perguntou, mexendo no feijão tropeiro. Algo explodiu dentro de mim quando ela disse isso. Quebrei o prato contra a mesa com tanta força que assustei todos os clientes do restaurante. Você não entende nada, Fernanda! Gritei no meio do salão lotado. Para de ficar me vigiando o tempo todo. Eu não preciso te dar satisfação de tudo. Fernanda começou a chorar na frente de todo mundo, enquanto os garçons vinham ver o que estava acontecendo. Levantei da mesa e saí correndo do restaurante, deixando ela ali humilhada e sem entender o que havia acontecido comigo. Foi a primeira vez que tive uma explosão de raiva tão intensa na minha vida. Na semana seguinte, Fernanda me evitou completamente na faculdade. Quando tentei conversar com ela no corredor, ela apenas disse: Vini, você precisa de ajuda profissional. Não sei mais quem você é. Essas palavras me doeram mais do que qualquer punição que Eliana poderia aplicar. Percebi que estava perdendo uma das poucas pessoas genuínas que ainda se importavam comigo, mas mesmo assim não conseguia parar de frequentar o grupo. Era como se estivesse viciado naquela sensação de estar conectado com forças superiores. Meus pais ligaram naquela semana preocupadíssimos porque alguns vizinhos de Fernanda haviam comentado sobre o episódio no restaurante. As notícias correm rápido numa cidade pequena e logo chegaram até eles. Vinícius, o que está acontecendo com você? Minha mãe chorou no telefone. A família da Fernanda está dizendo que você teve um surto no restaurante. Isso não é você, filho. Você sempre foi um menino educado e respeitoso. Eu desligou o telefone no meio da conversa porque não conseguia lidar com a decepção na voz dela. Naquele momento, percebi que tinha perdido completamente o controle da minha vida. Havia emagrecido demais, estava mentindo para todos, tinha afastado as pessoas que me amavam e estava tendo comportamentos que eu mesmo não reconhecia como meus. Mas a pior parte era que, apesar de ver toda essa destruição ao meu redor, eu ainda não conseguia imaginar minha vida sem os rituais e sem a sensação de estar conectado com meu avô. Era como se estivesse preso numa armadilha invisível, da qual não sabia como escapar. A descoberta que mudaria tudo aconteceu por puro acaso numa tarde de terça-feira. Eu estava visitando minha tia Marlene no Hospital das Clínicas, onde ela fazia tratamento para diabetes, quando vi uma figura familiar caminhando pelo corredor da ala psiquiátrica. Era Jéssica, a garota ruiva de 19 anos que havia desaparecido do grupo há alguns meses. Ela estava magra, com o olhar vazio e perdido, vestindo um pijama hospitalar azul claro e sendo acompanhada por uma enfermeira. Meu coração disparou quando nossos olhos se encontraram. Consegui me aproximar dela quando a enfermeira se distraiu conversando com outro paciente. Jéssica me reconheceu imediatamente
e agarrou meu braço com uma força desesperada. Vini, você ainda está com eles? Ela sussurrou, olhando ao redor com medo. Seu rosto estava pálido e havia um tremor constante em suas mãos. Fuja, Vinícius. Fuja enquanto ainda pode. Eles matam quem sabe demais. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, a enfermeira voltou e levou Jéssica embora. Mas suas palavras ecoaram na minha cabeça durante dias. Naquela mesma semana, Fábio apareceu completamente bêbado num bar próximo à universidade onde eu costumava estudar. Ele havia bebido tanto que mal conseguia ficar em pé e começou a falar coisas que nunca deveria ter revelado. Vini, você não sabe de nada, cara. Ele balbuciou encostado no balcão. Eliana não é novata nessa vida, não. Ela já fez essa mesma coisa em Curitiba e no Rio de Janeiro. Sempre a mesma estratégia. Encontra pessoas vulneráveis, faz a lavagem cerebral e depois explora elas de todas as formas possíveis. Fábio me contou sobre o esquema que eles tinham com pessoas idosas da cidade. O senhor Joaquim, sabe quem é? Aquele velhinho viúvo que apareceu algumas vezes no grupo. Ele riu de uma forma nervosa e arrependida. Eliana convenceu ele que podia falar com a esposa morta se ele fizesse algumas contribuições financeiras. O coitado transferiu a casa do bairro Santa Efigênia inteira para o nome dela. Uma casa que vale mais de 300 mil reais, cara. Fábio começou a chorar quando percebeu o que estava revelando, mas já era tarde demais para voltar atrás. Descobri que Alexandre, o empresário misterioso, tinha um histórico ainda mais perturbador. Segundo Fábio, ele já havia sido pastor de uma igreja evangélica muito grande aqui em Belo Horizonte, nos anos 90, mas foi expulso depois de escândalos envolvendo dinheiro e mulheres da congregação. O poder corrompeu ele completamente, Fábio sussurrou. Agora ele usa tudo o que aprendeu sobre manipulação religiosa para controlar as pessoas de um jeito ainda mais perigoso. Ele sabe exatamente como mexer com a fé das pessoas para conseguir o que quer. Na semana seguinte, Eliana me chamou para uma conversa particular e revelou o segredo mais chocante de todos. Ela me mostrou um pendrive pequeno e disse: Vinícius, chegou a hora de você entender como realmente funcionam as coisas aqui. No pendrive havia centenas de vídeos dos rituais que aconteciam no porão, mas não eram apenas os rituais que eu conhecia. Havia gravações de políticos conhecidos da cidade, empresários famosos, até alguns artistas que eu reconheci da televisão, todos participando de cerimônias muito mais intensas do que as que eu havia presenciado. Por isso, ninguém nunca nos denuncia para a polícia, Eliana explicou com um sorriso malicioso. Temos material comprometedor de pessoas muito poderosas. Quando alguém tenta nos criar problemas, mostramos alguns videozinhos e a pessoa rapidamente muda de ideia. Ela me disse que aqueles vídeos eram como uma proteção para o grupo, garantindo que pudessem continuar suas atividades sem interferência das autoridades. Você agora faz parte dessa proteção, Vini. Também temos alguns vídeos seus dos últimos rituais. Eliana me mostrou outras fotos perturbadoras. Eram imagens de ex-membros que haviam tentado sair do grupo ou expor seus segredos. Além de Jéssica no hospital psiquiátrico, havia fotos de outras 3 pessoas internadas, 2 que haviam cometido suicídio e uma que havia desaparecido misteriosamente após ameaçar contar tudo para a polícia. Não é que a gente machuca essas pessoas, Eliana disse calmamente, é que elas não conseguem lidar com a verdade espiritual que descobrem aqui. A mente humana comum não é preparada para certos conhecimentos. Descobri também que alguns membros do grupo eram forçados a cometer pequenos crimes para provar sua lealdade.
Fábio me contou que havia roubado o dinheiro do próprio pai para fazer uma contribuição ao grupo e que Patrícia havia sido obrigada a seduzir um contador para conseguir informações sobre as finanças de uma empresa que Alexandre queria comprar. É assim que funciona, Fábio explicou. Quando você faz essas coisas, eles têm material para te chantagear e você nunca mais consegue sair. É uma prisão invisível que vai ficando cada vez mais apertada. Naquela noite, voltei para casa completamente apavorado com tudo que havia descoberto. Não era apenas um grupo de estudos esotéricos que havia saído de controle. Era uma organização criminosa bem estruturada que usava a espiritualidade como fachada para cometer crimes financeiros, chantagem e manipulação psicológica. Eles tinham vídeos meus, sabiam onde eu morava, conheciam minha família. Como poderia sair de uma situação dessas sem sofrer as mesmas consequências que Jéssica e os outros? Pela primeira vez em meses, consegui enxergar com clareza o que havia acontecido comigo. Não estava desenvolvendo dons espirituais, nem me comunicando com meu avô. Estava sendo manipulado por criminosos que sabiam exatamente como explorar minha vulnerabilidade emocional. A dor da perda do meu avô, minha situação financeira difícil, minha solidão na cidade grande, tudo isso havia sido usado contra mim de uma forma calculada e cruel. Agora eu sabia a verdade, mas será que ainda havia tempo de escapar dessa armadilha? Depois de descobrir a verdade sobre o grupo, passei uma semana inteira planejando como sairia daquela situação sem sofrer as mesmas consequências que Jéssica e os outros. Sabia que não podia simplesmente parar de aparecer nos rituais, porque eles sabiam onde eu morava e tinham material comprometedor contra mim. Decidi marcar uma conversa com Eliana no Café com Letras, um local público próximo à Praça da Liberdade, achando que ela não faria nada drástico num lugar com várias pessoas ao redor. Era uma tarde de setembro de 2018 quando finalmente tive coragem de encarar a situação de frente. Cheguei ao café às 14 horas e Eliana já estava lá, sentada numa mesa do canto, vestindo um vestido preto e bebendo um café. Ela sorriu quando me viu, mas havia algo sinistro naquele sorriso que me fez questionar se estava tomando a decisão certa. Oi, Vini. Que surpresa você me chamar para conversar fora do nosso ambiente sagrado, ela disse, mexendo calmamente o açúcar no café. Quando me sentei, percebi que Fábio estava numa mesa próxima, fingindo ler um jornal, mas claramente me observando. Aquilo não era coincidência. Respirei fundo e disse: Eliana, eu preciso me afastar do grupo por um tempo. As coisas estão muito intensas e eu preciso focar nos estudos da faculdade. Tentei soar casual, como se fosse apenas uma pausa temporária, mas ela me interrompeu antes que eu terminasse de falar. Vinícius, você fez juramentos sagrados conosco, ela disse sem alterar o tom de voz. Juramentos têm consequências espirituais muito sérias. Seu avô ficaria muito decepcionado se soubesse que você está pensando em abandonar a jornada que ele mesmo escolheu para você. Eliana se inclinou sobre a mesa e sussurrou: além do mais, você tem responsabilidades com o grupo agora. Responsabilidades que não podem ser simplesmente ignoradas. Ela estava se referindo aos vídeos que tinham de mim e às coisas que eu havia presenciado. Pessoas que tentam quebrar juramentos espirituais sofrem consequências muito graves, Vini. Você viu o que aconteceu com Jéssica, não viu? E ela ainda teve sorte. Outros não tiveram. A frieza nas palavras dela me fez entender que aquilo não era uma conversa, era uma ameaça direta. A perseguição começou na mesma noite. Por volta das 2 da manhã, meu telefone começou a tocar insistentemente, mas quando eu atendia, só ouvia silêncio do outro lado da linha. Isso se repetiu por quase 1 hora, sempre com números diferentes, todos desconhecidos. No dia seguinte, encontrei pequenos objetos estranhos na porta do meu apartamento.
Pedras pretas amarradas com barbante vermelho, galhos secos formando símbolos que eu reconhecia dos rituais, e até uma boneca de pano pequena com alfinetes espetados nela. Era uma mensagem clara de que eles sabiam onde eu morava. As ligações silenciosas continuaram todas as noites, sempre no mesmo horário. Durante o dia, comecei a notar que estava sendo seguido. Via o mesmo carro preto parado em lugares diferentes por onde eu passava. Na frente da faculdade, próximo ao prédio onde eu morava, até mesmo perto da casa da minha tia. Numa tarde, quando saí do trabalho na livraria, Fábio apareceu coincidentemente no ponto de ônibus e disse: "Vini, você tem certeza de que está tomando as decisões certas? Às vezes, é melhor não mexer com certas forças espirituais." A mensagem era clara, mas eu tentei fingir que não entendia. A situação escalou quando eles começaram a envolver minha família. Meus pais receberam uma ligação anônima dizendo que eu estava envolvido com drogas e rituais satânicos em Belo Horizonte. Minha mãe me ligou desesperada. "Vinícius, que história é essa que estão contando sobre você? Uma mulher ligou aqui dizendo que você estava em perigo espiritual e que precisávamos ir buscar você." Tive que inventar uma história sobre ex-colegas invejosos espalhando mentiras, mas percebi que eles estavam dispostos a destruir minha relação com minha família para me forçar a voltar. O episódio mais aterrorizante aconteceu numa quinta-feira à noite. Cheguei em casa depois do trabalho e encontrei a porta do apartamento entreaberta. Tinha certeza de que havia trancado quando saí de manhã. Entrei com muito cuidado e encontrei tudo aparentemente normal. Mas quando fui para o quarto, havia uma foto minha dormindo em cima da cama. A foto havia sido tirada de dentro do próprio quarto, mostrando que alguém havia estado ali enquanto eu dormia. No verso da foto estava escrito com caneta vermelha: "Estamos sempre observando." Não consegui dormir naquela noite e fiquei sentado na sala com uma faca de cozinha na mão, esperando que alguém aparecesse. Pela primeira vez em meses, tentei orar como meu avô havia me ensinado quando eu era criança, mas as palavras saíam com dificuldade, como se houvesse algo bloqueando minha conexão com Deus. Percebi que havia perdido completamente minha capacidade de ter fé genuína. Os rituais da seita haviam contaminado até mesmo minha espiritualidade mais pura e inocente. Na sexta-feira seguinte, tentei procurar ajuda na polícia, mas quando cheguei à delegacia, desisti na porta. Como poderia explicar a situação sem me incriminar também? Eu havia participado voluntariamente dos rituais, havia bebido sangue, estava nos vídeos que eles tinham gravado. Qualquer denúncia que eu fizesse poderia se voltar contra mim também. Além disso, Eliana havia mencionado que tinham contatos na polícia, pessoas importantes que os protegiam em troca de silêncio sobre seus próprios envolvimentos com o grupo. Durante o final de semana, as manifestações sobrenaturais no meu apartamento se intensificaram drasticamente. Objetos caíam das prateleiras durante a madrugada. O chuveiro só saía água gelada por horas seguidas. E eu encontrei uma boneca de pano enforcada na varanda com um bilhete que dizia: "Como sua alma, se você não voltar." Estava claro que eles estavam usando algum tipo de ritual para me atormentar à distância, forçando-me a voltar para o grupo por desespero. Era uma guerra psicológica cruel que estava funcionando perfeitamente. Na segunda-feira, completamente esgotado e sem saber mais o que fazer, considerei seriamente voltar para o grupo e aceitar qualquer punição que eles quisessem aplicar. A pressão psicológica era insuportável e eu sentia que estava enlouquecendo lentamente. Mas algo dentro de mim, uma voz muito fraca que talvez fosse realmente meu avô, sussurrava para eu não desistir ainda. Aquela voz me disse para tentar mais uma coisa antes de me entregar completamente. Mas o que exatamente, eu ainda não sabia. Era madrugada de terça-feira, 15 de outubro de 2018.
quando cheguei ao meu limite absoluto. Não dormia direito há 5 dias, estava com alucinações constantes e tinha perdido completamente a esperança de sair daquela situação. Caminhei sem rumo pelas ruas de Belo Horizonte até chegar ao viaduto Santa Teresa, onde parei e olhei para baixo por longos minutos. A ideia de pular estava se tornando cada vez mais real na minha cabeça. Parecia a única forma de acabar com todo aquele tormento de uma vez por todas. Desculpa, vô, sussurrei olhando para o céu. Eu não consegui ser forte como o senhor queria. Estava me preparando psicologicamente para dar o passo final quando uma senhora idosa se aproximou de mim. Ela devia ter uns 70 anos, cabelos brancos, vestindo um casaco simples e carregando uma sacola de compras. Filho, seu anjo da guarda me mandou falar com você, ela disse com uma voz doce que me fez parar imediatamente. Olhei para ela sem entender nada. Como uma desconhecida sabia que eu precisava de ajuda naquele momento exato. Meu nome é Maria, e eu sei que você está sofrendo muito, mas não é assim que as coisas vão terminar para você. Dona Maria me olhou nos olhos com uma ternura que eu não sentia há meses e disse: venha comigo, meu filho. Tem um lugar onde você vai encontrar a paz que está procurando. Ela começou a caminhar e eu a segui sem questionar, como se estivesse hipnotizado pela serenidade que ela transmitia. Caminhamos por quase meia hora pelas ruas desertas do centro até chegarmos à Igreja do Carmo, uma construção antiga e imponente que eu já havia passado em frente várias vezes, mas nunca havia entrado. É aqui, ela disse apontando para os degraus da igreja. Sentamos nos degraus de pedra e Dona Maria começou a falar sobre coisas que ela não deveria saber sobre minha vida. Você perdeu seu avô há alguns meses e desde então está tentando encontrar uma forma de falar com ele, ela disse calmamente. Mas acabou se envolvendo com pessoas que usaram sua dor para te prejudicar. Não foi culpa sua, meu filho. Você só queria matar a saudade de quem mais amava nesse mundo. Comecei a chorar pela primeira vez em meses, deixando toda a dor e desespero saírem através das lágrimas. Algo inexplicável aconteceu enquanto eu chorava. Senti um calor começando no meu peito e se espalhando por todo o corpo, uma sensação de paz que eu não experimentava desde antes da morte do meu avô. Era completamente diferente da sensação artificial que eu sentia durante os rituais da seita. Isso era genuíno, puro, sem nenhuma mistura de medo ou manipulação. Os arranhões nas minhas costas, que doíam constantemente há semanas, pararam de incomodar instantaneamente. Era como se uma presença amorosa tivesse envolvido todo o meu ser. Chorei incontrolavelmente por quase 2 horas ali nos degraus da igreja. Era toda a dor, raiva, medo e culpa que eu havia acumulado durante aqueles meses saindo do meu corpo de uma só vez. Dona Maria ficou ao meu lado em silêncio, apenas segurando minha mão e às vezes sussurrando: vai ficar tudo bem, meu filho. Quando finalmente consegui parar de chorar, senti que havia recuperado uma parte de mim que achei que tivesse perdido para sempre. Minha capacidade de sentir esperança verdadeira. Às 5 da manhã, o padre Antônio chegou para abrir a igreja para a primeira missa do dia. Era um homem de uns 60 anos, magro, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil que me lembrou do meu avô. Quando viu minha situação, não fez perguntas nem me julgou. Apenas ofereceu um café quente e disse: filho, você passou por algo muito difícil essa noite, não é mesmo? Dona Maria se despediu dizendo que precisava ir para casa, mas antes sussurrou no meu ouvido: agora você está protegido. Confie no que seu coração está sentindo. Contei toda a minha história para o padre Antônio. Os rituais, a chantagem, as ameaças, as manifestações sobrenaturais, tudo. Ele me ouviu com paciência e, quando terminei, disse algo que mudou minha perspectiva completamente. Meu filho, Deus não precisa de sangue nem medo para se comunicar conosco.
Ele só precisa que você aceite o amor dele. O padre me explicou que já havia ajudado outras pessoas que passaram por situações similares com grupos que usavam a espiritualidade para manipular pessoas vulneráveis. O padre Antônio me contou que Eliana e Alexandre já haviam tentado recrutar pessoas na própria paróquia anos atrás, mas foram expulsos quando ele descobriu seus verdadeiros métodos. Eles são especialistas em identificar pessoas que estão sofrendo e usar essa dor contra elas, ele explicou. Mas o que você precisa entender é que seu avô nunca esteve envolvido nisso. O amor verdadeiro que vocês compartilhavam jamais seria usado para te prejudicar. Isso que você sentia durante os rituais não era seu avô, eram forças que se aproveitaram da sua saudade. Quando saí da igreja naquela manhã, procurei Dona Maria para agradecer, mas ela havia desaparecido. Perguntei para algumas pessoas na rua se conheciam uma senhora idosa chamada Maria, que morava na região, mas ninguém sabia de quem eu estava falando. O porteiro da igreja, que conhecia todos os paroquianos, jurou que eu havia entrado sozinho na madrugada anterior. Não conseguia explicar racionalmente o que havia acontecido, mas sabia, no meu coração, que havia sido visitado por algo divino. Talvez realmente um anjo enviado para me salvar no meu momento mais desesperado. Durante os dias seguintes, as manifestações sobrenaturais no meu apartamento diminuíram drasticamente e eu consegui dormir algumas horas seguidas pela primeira vez em semanas. Mais importante que isso, sentia que havia recuperado minha conexão genuína com Deus e com a memória do meu avô. Não mais através de rituais macabros, mas através da oração simples e sincera que ele havia me ensinado quando eu era criança. Finalmente, entendia a diferença entre espiritualidade verdadeira e manipulação disfarçada de religião. Sabia que ainda teria que enfrentar Eliana e Alexandre, que as ameaças não haviam acabado e que sair definitivamente do grupo seria uma batalha difícil. Mas pela primeira vez em meses, sentia que não estava sozinho nessa luta. Tinha certeza de que uma força superior estava me protegendo e me dando coragem para enfrentar o que viesse pela frente. O encontro com Dona Maria havia mudado tudo. Agora eu sabia que existia um caminho de volta para a luz, mesmo depois de ter caminhado tanto tempo na escuridão. Depois do encontro na igreja, comecei a orar todos os dias, como meu avô havia me ensinado quando eu era criança. Li a Bíblia que o padre Antônio me deu e tentava reconstruir minha fé genuína, mas as coisas se intensificaram drasticamente no meu apartamento. Era como se as forças que me atormentavam estivessem furiosas, porque eu havia encontrado uma fonte de proteção verdadeira. Objetos voavam das prateleiras sempre que eu começava a orar. A temperatura do quarto despencava até eu conseguir ver minha própria respiração, e eu ouvia batidas violentas nas paredes vindas de apartamentos que sabia estarem vazios. As ameaças também aumentaram. Recebi mensagens no WhatsApp de números desconhecidos com fotos da minha família em casa, no trabalho, fazendo compras no supermercado. Sabemos onde encontrar todos que você ama, dizia uma das mensagens. Eliana havia descoberto que eu procurei ajuda na igreja e isso a deixou ainda mais determinada a me trazer de volta. Uma tarde, quando voltei do trabalho, ela estava sentada no meu sofá como se fosse dona da casa. A porta estava trancada, mas de alguma forma ela havia conseguido entrar. Você está cometendo um erro muito grave, Vinícius, Eliana disse calmamente, vestindo o mesmo vestido preto da nossa conversa no café. Ninguém sai do nosso grupo assim, especialmente alguém que sabe tanto quanto você sabe. Ela se levantou e começou a andar pela sala, tocando nos meus objetos pessoais como se estivesse marcando território. Última chance de voltar por bem. Se você não aparecer no ritual de quinta-feira, seus pais em Governador Valadares vão ter alguns problemas sérios. Foi a primeira vez que enfrentei Eliana diretamente. Algo dentro de mim,
Uma coragem que eu não sabia que ainda existia me fez levantar e dizer: em nome de Jesus Cristo, saia da minha casa agora. As palavras saíram com uma força que eu mesmo não reconheci na minha voz. Eliana deu 2 passos para trás, como se tivesse levado um tapa, e seu rosto se contorceu numa expressão de ódio puro. Ela começou a gritar de uma forma que não parecia humana, um som agudo e animal que fez os vizinhos baterem na parede. Em seguida, saiu correndo do apartamento como se estivesse fugindo de algo. Naquela mesma noite, todos os objetos relacionados à seita que eu ainda tinha em casa pegaram fogo sozinhos. Os livros que Renato me havia dado viraram cinzas numa questão de segundos. As pedras pretas derreteram como se fossem feitas de cera, e os papéis com símbolos se desintegraram sem que eu acendesse fósforo nenhum. O apartamento ficou cheio de uma fumaça escura com cheiro de enxofre. Mas, estranhamente, eu me senti aliviado vendo aqueles objetos sendo destruídos. Era como se um peso invisível estivesse sendo tirado dos meus ombros. Seu Joaquim, o porteiro do prédio que era evangélico, se tornou um aliado inesperado nessa batalha final. Ele havia notado as pessoas estranhas que vinham me procurar e se ofereceu para não deixar mais ninguém subir sem minha autorização expressa. Rapaz, essas pessoas que andam atrás de você têm uma energia muito pesada, ele me disse. Vou orar por você e não vou deixar esses encostos subirem mais aqui. Seu Joaquim se tornou uma proteção física importante quando Eliana e outros membros tentaram me visitar novamente. A batalha mais intensa aconteceu numa sexta-feira à noite, quase 2 semanas depois do meu encontro com o Padre Antônio. Eu estava orando no meu quarto quando senti uma presença maligna tentando me sufocar fisicamente. Era como se mãos invisíveis estivessem apertando minha garganta, impedindo que eu respirasse direito. Por alguns minutos, achei que ia morrer ali mesmo, mas continuei orando com toda a força que ainda tinha, pedindo proteção e libertação em nome de Jesus Cristo. De repente, senti como se algo tivesse sido arrancado à força do ambiente. A pressão no meu pescoço desapareceu instantaneamente e uma brisa suave entrou no quarto, mesmo com as janelas fechadas. Consegui respirar normalmente novamente e uma sensação de paz profunda tomou conta de mim. Sabia que havia vencido algum tipo de batalha espiritual importante naquele momento. Era como se as forças que me atormentavam tivessem finalmente desistido de tentar me trazer de volta para a escuridão. Na manhã seguinte, encontrei todas as janelas do apartamento abertas, mesmo tendo certeza de que as havia fechado antes de dormir. No centro da mesa da sala havia uma pomba branca, completamente imóvel, que me olhava com olhos serenos. Quando me aproximei, ela voou calmamente para fora da janela, mas deixou uma sensação de que eu havia recebido um sinal de que estava realmente protegido. Nunca consegui explicar como aquela pomba entrou no apartamento fechado, mas senti que era uma confirmação divina de que a batalha havia acabado. Decidi me mudar do apartamento naquela mesma semana, não porque ainda tinha medo, mas porque queria começar uma nova vida, completamente livre daquelas influências. Encontrei um quartinho pequeno mais próximo à igreja onde o Padre Antônio trabalhava e comecei a frequentar as missas regularmente. Era minha forma de fortalecer minha fé verdadeira e me manter conectado com pessoas que realmente se importavam com o meu bem-estar espiritual, não com minha exploração. Fábio me procurou algumas semanas depois, completamente arrependido e querendo ajuda para sair do grupo também. Vini, depois que você enfrentou a Eliana, alguma coisa mudou lá no porão, ele disse nervoso. As coisas estão ficando muito mais violentas, muito mais perigosas. Eu quero sair também, mas tenho medo do que podem fazer comigo. Ajudei ele a procurar o Padre Antônio e juntos começamos a planejar sua libertação também. Descobri que não era o único que havia conseguido encontrar forças para resistir àquela manipulação.
Naquela fase da minha vida, finalmente entendi que a batalha entre o bem e o mal não era algo abstrato ou simbólico. Era algo real que acontecia dentro de cada pessoa todos os dias. Eu havia escolhido o lado errado por ignorância e vulnerabilidade, mas quando descobri a verdade e pedi ajuda genuína, recebi uma força superior que me ajudou a vencer forças que eram maiores do que eu conseguiria enfrentar sozinho. A libertação havia chegado, mas eu sabia que precisaria trabalhar diariamente para manter minha vida no caminho certo. Voltei para Governador Valadares em novembro de 2018 e me reconciliei com meus pais, depois de contar toda a verdade sobre o que havia acontecido em Belo Horizonte. Minha mãe chorou muito quando soube de tudo que eu passei, mas ao mesmo tempo ficou aliviada por eu ter conseguido sair daquela situação sozinho. Filho, eu sabia que alguma coisa estava muito errada, mas não imaginava que fosse tão grave assim. Ela disse, me abraçando forte. Meu pai, que sempre foi mais reservado, apenas disse: "O importante é que você está vivo e voltou para casa. Agora vamos reconstruir sua vida do jeito certo." Comecei a frequentar a Igreja Batista do bairro onde meus pais moravam, e lá encontrei uma comunidade acolhedora que me ajudou no processo de cura emocional e espiritual. O pastor Samuel, um homem de 50 anos que já havia trabalhado com pessoas que saíram de seitas, se tornou um conselheiro importante para mim. Vinícius, você passou por uma experiência traumática, mas Deus usou isso para te fortalecer e te preparar para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, ele me disse numa das nossas conversas. Ainda tenho pesadelos ocasionais, mas agora oro quando eles aparecem e eles desaparecem rapidamente. A maior surpresa aconteceu em dezembro de 2018, quando reencontrei Fernanda numa padaria perto da praia de Governador Valadares durante as férias de fim de ano. Ela estava visitando uma tia na cidade e, quando me viu, ficou chocada com minha aparência. Eu havia recuperado o peso perdido, não tinha mais olheiras e meus olhos estavam diferentes, mais vivos, mais em paz. "Vini, você parece outra pessoa", ela disse surpresa. "O que aconteceu com você? Está muito diferente do último dia que conversamos." Contei toda a minha história para Fernanda durante um café que durou quase 4 horas. Falei sobre a seita, os rituais, a chantagem, as ameaças, minha quase tentativa de suicídio e como encontrei libertação através da fé genuína. Ela chorou quando soube de tudo que eu havia passado sozinho. "Vini, eu sempre soube que tinha algo muito errado, mas nunca imaginei que fosse isso", ela disse segurando minha mão. "Quando você quebrou aquele prato no restaurante, vi que você não era mais você. Era como se outra pessoa estivesse no seu lugar." Fernanda me perdoou completamente e me disse algo que me emocionou muito. "Vinícius, eu orei por você todos os dias depois que nos desentendemos. Não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia no coração que você estava em perigo espiritual." Descobrir que ela havia intercedido por mim mesmo, depois de eu ter sido tão grosseiro com ela, me fez entender ainda mais profundamente o que significa amor verdadeiro. Começamos a nos corresponder por mensagens, e aos poucos, nossa amizade foi se reconstruindo sobre uma base muito mais sólida. Em 2019, consegui transferir meu curso para uma universidade de Governador Valadares. E comecei um trabalho voluntário numa organização que ajudava jovens com problemas de drogas e envolvimento com o ocultismo. Minha experiência pessoal me dava credibilidade para falar com pessoas que estavam passando por situações similares. Já ajudei 15 pessoas a saírem de grupos esotéricos perigosos, seitas satânicas e outros tipos de manipulação espiritual. "Você tem um dom especial para essa área", disse a coordenadora do projeto, "porque você fala com autoridade de quem realmente passou por isso." Fábio me procurou várias vezes durante 2019 pedindo ajuda para sair completamente da influência do grupo. Com o apoio do pastor Samuel e meu, ele conseguiu se libertar também e hoje trabalha numa igreja em Belo Horizonte ajudando outras pessoas.
Vini, você foi o primeiro que me mostrou que era possível sair daquele inferno. Ele me disse numa ligação. Se não fosse seu exemplo de coragem, eu ainda estaria preso naquela manipulação. Ver a transformação dele me deu ainda mais certeza de que Deus estava usando minha experiência para o bem de outras pessoas. A notícia mais impactante chegou através dos jornais de Belo Horizonte em meados de 2019. Eliana havia sido presa por formação de quadrilha, estelionato e extorsão após uma investigação da Polícia Civil que durou meses. Alexandre conseguiu fugir do país antes da prisão, mas teve todos os bens bloqueados pela justiça. O caso ganhou repercussão porque envolveu várias pessoas influentes da cidade que haviam sido vítimas ou cúmplices dos crimes. Senti uma mistura de alívio e tristeza ao saber que aquela fase havia acabado definitivamente. Fábio me revelou um último segredo perturbador durante uma de nossas conversas. Vini, você precisa saber que Alexandre não era apenas um empresário corrupto. Ele havia sido pastor de uma das maiores igrejas evangélicas de Belo Horizonte nos anos 90. Descobrir que alguém que uma vez pregou o evangelho havia se transformado numa pessoa tão maligna me fez entender ainda mais a importância de vigiarmos nossa vida espiritual constantemente. O poder corrompeu ele de uma forma terrível, Fábio explicou. Ele usava tudo que aprendeu sobre fé para manipular as pessoas de um jeito ainda mais cruel. Em 2020, Fernanda e eu nos casamos na Igreja Batista, onde nos conhecemos melhor, e onde ela também havia se convertido. Nossa relação foi reconstruída sobre uma base de fé compartilhada e perdão mútuo. Ela se tornou uma companheira fundamental no meu trabalho de ajudar pessoas que saíram de experiências similares à minha. Deus usou até mesmo nosso desentendimento para nos preparar para esse ministério juntos. Ela sempre diz: hoje temos 2 filhos e uma vida simples, mas cheia de propósito e paz verdadeira. Ainda recebo mensagens ameaçadoras no WhatsApp de tempos em tempos, sempre de números desconhecidos, mas não tenho mais medo. Sei que estou protegido por uma força muito maior do que qualquer ameaça humana. Tenho uma cicatriz no braço direito que nunca sarou completamente. É uma marca física da batalha espiritual que vivi, mas também uma lembrança constante de que Deus me livrou de algo que poderia ter me destruído completamente. Quando pessoas questionam meu testemunho ou acham que estou exagerando, mostro a cicatriz e conto que é a prova de que o mal é real, mas o amor de Deus é infinitamente maior.